Todos pensavam que a única filha do bilionário estava morrendo. Os médicos disseram que ela não tinha mais de 3 meses de vida. Seu pai, devastado e desesperado, tentou todos os tratamentos que o dinheiro podia comprar, mas nada funcionou. As enfermeiras vinham e iam, mas a menina permanecia em silêncio, fraca e desvanecendo rapidamente, até que um dia contrataram uma nova empregada doméstica. Ela parecia comum, quieta, cuidadosa, apenas fazia seu trabalho, mas com o passar dos dias começou a notar coisas que ninguém mais via. Fazia perguntas que ninguém ousava fazer e então encontrou algo que mudou tudo. O que descobriu não só trouxe esperança, mas revelou um segredo escondido por anos. Antes de continuar com esta história, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E deixe um comentário dizendo de onde você está nos assistindo. Adoramos saber. Ricardo Fontes era um empresário de muito sucesso. Possuía várias empresas e era conhecido por sua mente afiada e liderança. Mas após a trágica morte de sua esposa, tudo mudou. Ele parou de ir ao trabalho e se mudou para uma mansão grande e silenciosa, longe da cidade do Rio de Janeiro. O lugar era moderno e cheio de coisas caras, mas parecia vazio. Ricardo raramente falava com alguém, mantinha-se reservado e evitava o mundo exterior. Sua única prioridade agora era sua filha Luana. Luana foi diagnosticada com câncer ainda muito pequena. O tratamento foi duro para seu corpo. Ela perdeu o cabelo e ficou muito fraca. Ricardo ficava ao seu lado todos os dias, cuidando dela e tentando fazê-la se sentir melhor. Mas, embora ele estivesse sempre ali, Luana quase não falava. Ficava calada, distante e muitas vezes olhava para o nada, como se estivesse perdida. Ricardo tentou trazer felicidade à vida de Luana. Gastou muito dinheiro contratando os melhores médicos e terapeutas. Trouxe professores de arte, instrutores de música e até terapeutas com animais para ver se algo provocava uma reação. Comprou livros, brinquedos e qualquer coisa que ela mostrasse o menor interesse. Mas nada funcionava. Luana não sorria, não brincava, não falava. Às vezes ficava sentada, por horas em seu quarto ou perto da janela. Ricardo se sentia impotente, queria consertar tudo, como fazia nos negócios, mas isso era diferente. Luana não estava apenas doente, parecia inalcançável. Por mais que tentasse, ele não conseguia trazer a luz de volta aos seus olhos. O silêncio entre eles era pesado. Ricardo não sabia como rompê-lo. Sentia a falta da menina que ria e fazia perguntas. Agora, ela era como uma sombra do que fora. Todas as manhãs, Ricardo seguia uma rotina rígida. Acordava cedo, preparava o café da manhã para Luana e verificava seus medicamentos. As enfermeiras vinham diariamente para ajudar nos cuidados, mas Ricardo insistia em participar de tudo. Monitorava a saúde dela de perto, anotando reações e progressos em um caderno. A casa estava sempre limpa, as refeições no horário e cada detalhe sob controle. Ele achava que, mantendo tudo organizado, talvez pudesse evitar que a situação piorasse. Mas, embora tudo parecesse perfeitamente gerenciado, nada parecia certo. O silêncio na casa era mais alto que qualquer barulho. Luana raramente dizia uma palavra. Às vezes, assentia ou balançava a cabeça, mas na maioria das vezes não respondia. Ricardo continuava tentando, esperando que um dia algo mudasse. Sempre buscava sinais de melhora, mas os dias passavam lentamente, sempre iguais, sem progresso real. Muitas vezes, Ricardo se culpava por tudo. Pensava que, se tivesse feito algo diferente, talvez sua esposa ainda estivesse viva e Luana não estivesse sofrendo tanto. Lembrava dos dias felizes quando a família estava completa. Agora, essas memórias doíam. Guardava as fotos da família em uma gaveta, mas não conseguia olhar para elas.
carregava a culpa como um peso nos ombros. À noite, quando Luana dormia, ele se sentava em seu escritório, olhando para o nada, pensando no passado. O silêncio daquelas noites era ainda mais profundo. Sem telefonemas, sem reuniões, apenas silêncio. Seus amigos pararam de ligar. Seus funcionários gerenciavam as empresas sem ele. Isso não importava mais. A única coisa que importava era Luana. Ele pensava que, se conseguisse fazer com que ela melhorasse, talvez pudesse se perdoar. Mas dia após dia, Luana seguia calada e Ricardo continuava quebrado. A mansão era grande, com muitos quartos, mas Ricardo e Luana usavam apenas alguns. Passavam a maior parte do tempo no quarto dela ou na sala de estar. Ricardo tentou tornar a casa mais alegre. Pintou o quarto de Luana com sua cor favorita, azul, e encheu o espaço de pelúcias e cobertores macios. Mas isso não fez muita diferença. Luana continuava distante. Às vezes desenhava, mas seus desenhos eram simples e tristes. Nuvens, árvores vazias, casas silenciosas. Ricardo guardava esses desenhos, pensando que talvez mostrassem como ela se sentia por dentro. Também colocava música suave ao fundo, achando que poderia acalmá-la. Até convidou alguns velhos amigos de Luana, mas ela não demonstrou interesse. Depois de um tempo, as visitas pararam. O único som constante era o silêncio. Ricardo falava com ela todos os dias, mas ela raramente respondia. Mesmo assim, ele não desistia, nunca desistiu dela. Com o tempo, Ricardo continuou seus esforços. Cada dia era uma repetição do anterior. Mas ele sempre esperava que algo mudasse. Às vezes, Luana o olhava por um pouco mais de tempo ou segurava sua mão por alguns segundos. Esses pequenos momentos lhe davam esperança. Ele se agarrava a eles como se fossem tudo. Não esperava um milagre, só queria ouvir a voz dela novamente ou vê-la sorrir, mesmo que fosse uma vez. Ricardo não era mais o homem que costumava ser. Seu mundo se reduziu a um único objetivo: ajudar sua filha a se sentir viva novamente. Ele leu livros sobre trauma, conversou com terapeutas e tentou aprender tudo sobre doenças infantis e recuperação emocional. Mas, por mais que aprendesse, o silêncio entre eles permanecia. Ricardo protegia Luana da melhor forma que podia, mas no fundo, sabia que não podia forçá-la a voltar ao mundo. Tudo o que podia fazer era esperar ao seu lado, na quietude. Como sempre, Júlia Bento passou por algo muito doloroso. Apenas alguns meses antes, ela perdeu sua filha recém-nascida devido a complicações no parto. A perda foi devastadora e nada em sua vida parecia o mesmo. Ela abandonou o antigo emprego e se mudou para um apartamento menor em Niterói. Cada canto da casa lembrava o bebê que ela pôde segurar por tão pouco tempo. Júlia falava pouco com os outros e passava os dias em silêncio. Uma manhã, enquanto procurava empregos online, viu um anúncio para trabalhar em uma mansão, ajudando com tarefas leves e cuidando de uma menina pequena. O trabalho não exigia experiência específica, apenas alguém paciente e responsável. Júlia sentiu algo que a impulsionava para aquela oferta. Talvez fosse a menção à menina ou a ideia de recomeçar em um lugar tranquilo. Sem pensar muito, ela se candidatou. Quando Júlia chegou à mansão, a primeira coisa que notou foi o silêncio. A casa era grande e bem cuidada, mas não parecia acolhedora. Estava limpa demais, quieta demais. Ricardo Fontes a recebeu na porta principal. Não sorriu, mas falou com gentileza. Explicou que o trabalho não era como em uma casa comum. Sua filha Luana estava muito doente e quase não falava. No início, ele não esperava muito de Júlia, apenas que ajudasse com a limpeza, tarefas pequenas e mantivesse uma distância respeitosa. Júlia aceitou as condições e se mudou para um pequeno quarto de hóspedes nos fundos da casa.
Os outros empregados não ficavam por muito tempo. Vinham e iam rápido, dizendo que o trabalho era difícil demais. Mas Júlia não se sentiu sobrecarregada. Ela estava acostumada à dor e ao silêncio. Havia algo na casa que lembrava como ela se sentia, calma por fora, ferida por dentro. Nos primeiros dias, Júlia fazia suas tarefas em silêncio. Limpava a cozinha, organizava os livros do escritório e ajudava a enfermeira a levar suprimentos médicos para o andar de cima. Não tentou falar com Luana imediatamente. Em vez disso, observava-a de longe. Luana passava a maior parte do tempo em seu quarto ou sentada perto da janela. Nunca pedia nada e raramente respondia a alguém. Júlia notou que a menina nem olhava para as pessoas quando falavam com ela. Mas o que mais impressionou Júlia não foi apenas a doença de Luana, mas a forma como ela parecia completamente sozinha. Não era só fraqueza física, havia um vazio emocional. Júlia reconhecia aquele tipo de silêncio. Era o mesmo vazio que ela sentira após perder sua filha. Ela não via Luana apenas como uma criança que precisava de ajuda. Via alguém que havia perdido algo dentro de si, assim como ela. Júlia começou a fazer pequenos e silenciosos esforços para se conectar com Luana. Não falava muito. Em vez disso, usava ações. Deixava uma manta quente dobrada, com cuidado, aos pés da cama de Luana. Colocava flores frescas na mesinha de cabeceira, não flores vibrantes, mas de cores suaves, nada muito intenso. Uma tarde, levou uma pequena caixa de música e a deixou por perto. Não disse nada sobre isso, mas viu que Luana virou a cabeça quando a música tocou. Foi uma pequena reação, mas era algo. Júlia também se sentava do lado de fora do quarto de Luana, às vezes lendo em silêncio. Não forçava nada, apenas queria estar por perto, sem incomodar a menina. Com o tempo, Luana começou a olhar para ela de lado, depois a manter contato visual por alguns segundos. Júlia sempre respondia com um sorriso suave, sem pressionar. Ela sabia que construir confiança com alguém que sofre exige tempo e paciência. Ricardo notou a diferença. No início não disse nada, mas prestou atenção. Diferente dos outros empregados, Júlia nunca tentou impressioná-lo ou fazer muitas perguntas. Não era excessivamente alegre e não agia como se pudesse consertar tudo. Ela apenas fazia seu trabalho e tratava Luana com um respeito silencioso. Ricardo sentiu que algo mudava no ambiente. A presença de Júlia não era barulhenta, mas preenchia um espaço que estava vazio há muito tempo. Uma noite, ao passar pela porta de Luana, viu a menina segurando a pequena caixa de música que Júlia havia dado. Era a primeira vez em meses que ela pegava algo por conta própria. Naquela noite, Ricardo chamou Júlia ao seu escritório e agradeceu, não com grandes palavras, apenas um simples obrigado, que significava muito. Não pediu que ela fizesse mais, apenas que continuasse sendo ela mesma. Isso era suficiente. Com o passar dos dias, Júlia e Luana desenvolveram um entendimento silencioso. Não havia longas conversas, mas pequenos momentos começaram a surgir. Luana permitia que Júlia penteasse seu cabelo ou se sentasse ao seu lado sem se afastar. Às vezes, Júlia levava um caderno de desenho e depois encontrava um novo desenho feito a lápis. Essas pequenas coisas diziam a Júlia que Luana estava começando a confiar nela. Ela não esperava um progresso rápido ou que tudo melhorasse imediatamente, mas acreditava no poder da conexão. A dor que Júlia carregava a ajudava a ver Luana de outra forma, não como uma paciente, mas como uma pessoa. Ela não tentava consertar a tristeza de Luana, apenas permanecia por perto, lembrando-a suavemente que não estava sozinha. Para Júlia, não era apenas um trabalho, era algo mais. Ela sentia que, ao ajudar Luana, talvez pudesse começar a curar uma parte de si mesma que estava quebrada há tanto tempo.
Júlia já trabalhava na mansão há algumas semanas. Seus dias eram quase sempre iguais. Limpava os quartos, preparava pequenas coisas para Luana e se mantinha ocupada sem fazer barulho. Já estava acostumada ao ambiente silencioso, quase parecia normal. Uma tarde, Júlia estava ajudando Luana a se arrumar após uma soneca. A menina começava a permitir que Júlia se aproximasse mais. Naquele dia, Júlia se ofereceu para pentear os poucos fios de cabelo que voltavam a crescer na cabeça de Luana. Usou uma escova macia e moveu-se com cuidado para não machucá-la. De repente, Luana se moveu levemente e disse algo em voz baixa. Júlia ficou paralisada ao ouvir as palavras. "Está doendo! Não toque, mamãe!" A mão de Júlia parou no ar. Ela não disse nada imediatamente. Sua mente processava o que acabara de acontecer. Luana a chamara de mamãe. Aquele momento não pareceu um acidente. Júlia permaneceu muito quieta, sem saber o que fazer. A voz de Luana soava assustada, como se a dor que sentia fosse mais do que física. Júlia a olhou com ternura, mas Luana não a encarou. Mantinha os olhos no chão, segurando a barra da camiseta. Júlia colocou o pente devagar e disse: "Tudo bem, terminamos por agora." Não fez perguntas, não insistiu em explicações, mas por dentro, sua mente estava a mil. Luana, que quase nunca falava, sempre tão calada, mal reagia. Desta vez foi diferente. Não era só a palavra mamãe que se destacava, era o tom. Havia emoção por trás, um tipo de medo ou lembrança. Júlia não sabia o que pensar, mas sentiu que algo estava errado. A reação de Luana não era só pelo penteado, era por outra coisa, algo que Júlia ainda não entendia, mas sentia a necessidade de descobrir. Depois de sair do quarto de Luana, Júlia caminhou lentamente pelo corredor. Seus passos eram automáticos, seus pensamentos estavam em outro lugar. Repetia aquele momento na cabeça uma e outra vez. Pensava em como Luana dissera a palavra mamãe, como se fosse parte de algo do passado. Júlia havia perdido uma filha, então entendia o poder daquela palavra. Mas Luana tinha uma mãe que morrera. Isso era o que Ricardo dissera quando a contratou. Seria possível que Luana a estivesse confundindo com alguém de uma lembrança? Ou seria algo mais profundo? Júlia começou a sentir uma estranha inquietação. Algo na situação não se encaixava. A forma como Luana reagiu era tão específica, como se estivesse revivendo um momento. Júlia não queria imaginar nada de ruim, mas não conseguia afastar aquela sensação estranha. Uma dúvida silenciosa começou a crescer dentro dela. Uma dúvida que não iria embora facilmente. Nos dias seguintes, Júlia passou a observar com mais atenção. Não mudou seu comportamento por fora, mas seus olhos estavam mais atentos. Notou como Luana evitava certos tipos de contato. Às vezes, estremecia quando alguém passava muito perto por trás dela. Outras vezes, ficava muito calada quando Ricardo entrava no quarto. Nada disso era dramático ou óbvio, mas, juntos, esses detalhes deixavam Júlia inquieta. Ela também começou a se perguntar por que Luana nunca falava da mãe. Crianças costumam falar dos pais que perderam, mas Luana não dizia nada. Júlia perguntou a Ricardo, em um tom casual, se Luana alguma vez falava da mãe. Ele respondeu brevemente, não muito. Não parecia disposto a continuar o assunto. Essa resposta só aumentou a dúvida de Júlia. Não era só o que se dizia, mas o que nunca se dizia. O silêncio em torno do passado de Luana começava a parecer mais pesado do que antes. Uma noite, enquanto organizava livros no escritório, Júlia encontrou um álbum de fotos. Estava coberto de poeira, guardado atrás de vários arquivos grossos. Por curiosidade, ela o abriu. Havia fotos de Ricardo, uma mulher e um bebê. Júlia soube que a mulher devia ser a esposa de Ricardo. Nas imagens antigas, pareciam uma família feliz, mas havia poucas fotos. E após a terceira página, o resto do álbum estava em branco.
Júlia sentiu que algo havia sido removido. Não havia fotos de Luana crescendo, sem fotos escolares, sem festas de aniversário. Era como se a vida dela tivesse parado. Júlia fechou o álbum e o deixou exatamente onde encontrou. Não queria causar problemas, mas as perguntas ecoavam mais alto em sua cabeça. Por que a história de Luana era tão vazia? Por que Ricardo sempre evitava certos assuntos? Algo estava sendo escondido. Agora ela tinha certeza. A partir daquele momento, Júlia não conseguiu mais ignorar seus sentimentos. Começou a procurar pequenas pistas, não porque quisesse invadir a privacidade de ninguém, mas porque sentia uma responsabilidade. Ela chegara àquela casa apenas para trabalhar, mas agora se importava profundamente com Luana. Aquela única palavra, mamãe, mudou tudo. Abriu uma porta no coração e na mente de Júlia. Ela sabia o que era perder uma filha, sentir saudade de alguém que nunca voltaria. Mas a dor de Luana parecia diferente. Não era só perda, era confusão, medo e talvez algo ainda mais sombrio. Júlia não queria tirar conclusões precipitadas. Não pensava mal de Ricardo, mas precisava entender a verdade. Algo dentro dela a impulsionava a descobrir o que realmente acontecera naquela casa. Ela não tinha um plano claro, apenas contava com aquele único momento, aquela única palavra de Luana, que plantara uma dúvida silenciosa e crescente. Júlia começou a explorar mais áreas da mansão durante seu tempo livre. Não era só curiosidade, era uma busca silenciosa por compreensão. A casa tinha muitos quartos de armazenamento e armários trancados. Uma tarde, enquanto limpava um quarto perto da escada do porão, abriu um armário antigo. Dentro havia várias caixas de papelão com etiquetas. A maioria das inscrições estava desbotada, mas algumas ainda tinham nomes de medicamentos. Ela pegou uma caixa e a abriu. Dentro havia frascos de comprimidos, kits de injeção e alguns vidros com etiquetas médicas que ela nunca vira antes. As datas eram de anos atrás e as etiquetas mencionavam o nome de Luana. Enquanto examinava o conteúdo, Júlia notou algo estranho. Muitos dos medicamentos não eram comuns. Alguns tinham advertências em letras vermelhas. Outros tinham nomes estranhos que não lhe eram familiares. Júlia decidiu tirar fotos com o celular para pesquisar depois. Naquela noite, quando Luana já dormia e a casa estava silenciosa, Júlia sentou-se na cama e começou a pesquisar os nomes dos medicamentos. Alguns resultados apareceram imediatamente. Uns poucos eram medicamentos comuns, usados em tratamentos contra câncer, mas outros eram mais difíceis de encontrar. Finalmente, ela encontrou informações sobre alguns que eram experimentais, especialmente em crianças. Os efeitos colaterais eram graves, danos a órgãos, alterações hormonais e efeitos psicológicos. Um dos medicamentos até fora suspenso em alguns países por questões de segurança. O coração de Júlia batia forte. Agora ela entendia por que o corpo de Luana estava tão fraco e por que ela reagia com tanta sensibilidade. Esses não eram tratamentos normais. Por que foram administrados? Quem os aprovou? Júlia não conseguia tirar da cabeça a ideia de que algo dera errado. Talvez Luana tivesse recebido esses remédios sem supervisão médica adequada. Ela se sentiu mal só de pensar nisso. Isso não era mais apenas sobre uma doença. Era possível que houvesse um dano intencional ou negligente. Júlia não dormiu bem naquela noite. Sua mente girava com possibilidades. Tentava imaginar o que Ricardo sabia. Será que ele aprovara esses medicamentos? Conhecia os riscos? Ou confiava cegamente em um médico sem verificar os detalhes? Quanto mais pensava, mais perguntas surgiam, mas as respostas não vinham. Quis confrontar Ricardo imediatamente, mas algo a deteve. E se ele realmente acreditasse que estava ajudando Luana? E se não soubesse? Ou pior,
E se soubesse, mas continuasse mesmo assim? Júlia não queria acusar ninguém sem provas, mas o medo dentro dela crescia. Ela vira o quão frágil Luana era, o quão calada e distante. Agora se perguntava se parte disso era causado pelos próprios tratamentos. Talvez não fossem apenas efeitos colaterais, talvez fizessem parte de algo muito maior, algo errado. Júlia agora se sentia responsável por descobrir a verdade. No dia seguinte, continuou suas tarefas, como de costume, mas seu foco havia mudado. Observava tudo com mais atenção. Quando a enfermeira trazia os remédios diários de Luana, Júlia prestava atenção nas etiquetas, nas doses e no comportamento da enfermeira. Não dizia nada, apenas observava. Também voltou a verificar os armários do banheiro, comparando os medicamentos atuais com os que encontrara no armazenamento. Alguns nomes coincidiam. Isso a deixou ainda mais nervosa. Ela também começou a revisar os arquivos médicos de Luana, guardados no escritório de Ricardo. Não pegava nada, mas dava uma olhada em algumas anotações quando Ricardo saía por um momento. Uma pasta tinha relatórios de laboratório com termos desconhecidos. Júlia os anotou para pesquisar depois. Quanto mais investigava, mais sentia que algo estava errado. Suas mãos tremiam um pouco ao fechar a pasta. Não eram mais simples suspeitas. Algo sério estava sendo escondido e estava diretamente ligado à saúde de Luana. Júlia sabia que não podia carregar isso sozinha por muito tempo, mas contar a Ricardo era um grande passo. Se ele fosse inocente, poderia assustá-lo. Se fosse culpado, ela poderia se colocar em perigo. Então, decidiu esperar um pouco mais. Queria mais provas. Queria entender tudo antes de dizer algo. Ao mesmo tempo, o peso em seu peito crescia. Ela começava a se importar profundamente com Luana. A menina agora confiava nela. Compartilhavam pequenos sorrisos, momentos tranquilos e até breves conversas. Júlia não podia ficar de braços cruzados se algo perigoso ainda estava acontecendo. Começou a manter um caderno onde anotava tudo: nomes, horários, reações. Era sua forma de manter o controle. Precisava de um plano, mas, acima de tudo, precisava proteger Luana, mesmo que isso significasse enfrentar pessoas com mais poder. Os dias passaram e a verdade continuava se revelando em pequenos pedaços. Júlia já reunira uma coleção de anotações, fotos e perguntas, mas ainda não sabia como agir. A responsabilidade estava se tornando grande demais. O que descobrira não podia ser ignorado. Luana não estava apenas doente. Possivelmente, fora prejudicada por decisões tomadas por adultos ao seu redor. Júlia não queria acreditar que Ricardo fizera isso de propósito, mas também não podia confiar plenamente nele. Não sabia quem tomara essas decisões, mas elas não estavam certas. A menina merecia algo melhor. Júlia olhava para Luana de outra forma agora, não como alguém simplesmente desafortunada, mas como alguém que fora traída. Esse pensamento doía profundamente. A conexão que Júlia sentia com Luana se tornou mais forte. Ela não era mais apenas uma trabalhadora, sentia-se uma protetora, uma guardiã. E por mais difícil que fosse o caminho, estava pronta para buscar respostas. Algo muito sério estava escondido naquela casa. Júlia tornou-se mais cuidadosa em tudo o que fazia. Cada dia observava Luana mais de perto, não de uma forma que a incomodasse, mas com uma atenção silenciosa. Notava as pequenas coisas, como ela reagia a diferentes vozes, quais objetos evitava e quando parecia mais relaxada. Júlia não tentava fazer muitas perguntas ou pressionar Luana para falar. Em vez disso, permanecia por perto, sempre calma, sempre disponível. Ela entendera que a confiança não viria com palavras, mas com presença. E aos poucos, Luana começou a mudar. Passou a olhar diretamente nos olhos de Júlia,
Já não se afastava quando Júlia se sentava ao seu lado. Eram pequenos momentos, mas para Júlia significavam tudo. Ela sentia que algo estava mudando entre elas. Não era mais apenas cuidar fisicamente de Luana. Estava se tornando algo mais profundo. Júlia sabia que estava se aproximando do coração do mundo silencioso da menina. Uma tarde, a casa estava especialmente silenciosa. Ricardo saíra para uma reunião e a enfermeira se afastara para atender uma ligação. Júlia estava na sala com Luana. A menina estava deitada no sofá, embrulhada em uma manta macia. Júlia sentou-se no chão, perto, organizando alguns livros. Não havia música, não havia barulho, apenas silêncio. Então, algo inesperado aconteceu. Luana se levantou lentamente e olhou para Júlia. Seus olhos não pareciam assustados dessa vez. Em vez disso, pareciam cansados, como se carregassem algo muito pesado. Luana se aproximou dela, inclinou-se suavemente e envolveu o pescoço de Júlia com os braços. O abraço foi leve, mas real. Júlia não se moveu no início, surpresa com a aproximação repentina. Depois, envolveu Luana com os braços, segurando-a com cuidado. Foi então que Luana sussurrou algo muito suavemente, quase baixo demais para ser ouvido. Ela disse: "Não me deixe, mamãe." Júlia sentiu seu corpo congelar. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Não disse nada de imediato. Sua garganta estava fechada, o coração acelerado. Simplesmente segurou Luana, permanecendo completamente imóvel. As palavras "Não me deixe, mamãe" ecoavam em sua mente repetidamente. Ela podia sentir os bracinhos de Luana envolvendo-a com força. Não era um simples abraço, não foi um erro. Estava carregado de medo e de um desejo profundo de não ficar sozinha. Júlia não sabia se Luana quis chamá-la assim ou se era uma lembrança do passado vindo à tona. Mas isso não importava. O importante era que Luana a deixara entrar. Júlia podia sentir isso. Não era apenas afeto, era confiança, um pedido de segurança. Júlia beijou suavemente o topo da cabeça de Luana e sussurrou: "Não vou a lugar nenhum." E falava sério. As lágrimas continuaram caindo, mas ela não as enxugou. Pela primeira vez, Luana falara com o coração. Aquele momento ficou na mente de Júlia, muito depois que o abraço terminou. Ela não queria pensar demais, mas sabia o que significava. Era um sinal de que Luana a via como alguém seguro. Para uma menina que mal falava, que mal reagia a algo, chamar alguém de mamãe não era pouca coisa. Júlia nunca tentara substituir ninguém ou assumir um papel que não lhe pertencia, mas agora percebia que se tornara alguém importante na vida de Luana. Tornara-se alguém que importava. Esse pensamento trouxe um sentimento forte, parte amor, parte responsabilidade. Júlia passou o resto do dia em silêncio, pensando profundamente no que acontecera. Também começou a sentir uma espécie de pressão. Se Luana confiava tanto nela, não podia se afastar. Tinha que protegê-la. Já não era só estar por perto. Agora era lutar por ela. Não importava o que isso significasse. Júlia não contou a Ricardo o que Luana disse. Ainda não. Não sabia como ele reagiria. E não tinha certeza se era o momento certo. Aquele momento parecia algo sagrado, algo que pertencia só a ela e a Luana. A partir daquele dia, Júlia ficou ainda mais perto. Ajustou sua rotina para estar com Luana com mais frequência. Liam livros juntas, jogavam jogos simples e compartilhavam refeições tranquilas. Luana não voltou a falar imediatamente, mas começou a tocar a mão de Júlia ou apoiar a cabeça em seu ombro. Essas ações falavam mais que palavras. Júlia entendeu que uma barreira começara a cair. Também compreendeu que seu trabalho na casa não era mais apenas um emprego. Ela estava ali por uma razão. Não fora colocada ali por acaso, mas por algo maior. Talvez não o destino, mas algo real. Júlia não planejava ir embora.
estava pronta para fazer o que Luana precisasse. Quanto mais tempo passava, mais Júlia sentia que fora escolhida. Não por Ricardo, não por um processo de contratação, mas pela própria Luana. De sua forma silenciosa e inocente, a menina escolhera Júlia para ser sua pessoa segura, e isso significava tudo. O momento em que Luana disse aquelas palavras, "Não me deixe, mamãe", foi mais que um erro ou uma lembrança. Era um pedido verdadeiro, um chamado por amor, por proteção, por alguém que ficasse. Júlia sabia agora que não podia se afastar. Não podia deixar o medo ou a dúvida detê-la. Luana precisava de alguém que lutasse por ela, que a ouvisse, que acreditasse nela. E Júlia estava pronta para ser essa pessoa, não porque precisava, mas porque queria, porque entre elas nascera um amor, mesmo sem palavras. Naquele quarto silencioso, durante aquele breve abraço, algo poderoso nasceu. Júlia tornara-se mais que uma cuidadora, tornara-se uma guardiã. Ricardo voltou cedo de uma reunião, antes do habitual. Não avisou ninguém. Entrou na casa pela porta dos fundos e caminhou até o quarto de Luana, onde ouviu vozes suaves. A porta estava entreaberta. Ao se aproximar, viu Júlia sentada no chão ao lado de Luana, segurando-a suavemente enquanto a menina apoiava a cabeça em seu peito. Júlia falava baixo, acalmando-a. Era um momento tranquilo, cheio de cuidado. Ricardo parou na porta, observando. Após alguns segundos, entrou sem avisar. Sua voz era fria. "O que você está fazendo, Júlia?" Ela se levantou rapidamente, confusa com o tom. Ricardo parecia irritado. "Você está se aproveitando dela. Ela é frágil. Não pensa com clareza." Júlia ficou surpresa. Tentou se explicar, mas Ricardo não ouviu. Ele achava que Júlia estava cruzando um limite. Sua voz ficou mais alta, mas então algo inesperado aconteceu. Luana ergueu o olhar, claramente nervosa, e de repente correu para Júlia. Agarrou-se com força à sua cintura. "Mamãe, não deixa ele gritar comigo", disse, alto o suficiente para Ricardo ouvir. O quarto ficou em completo silêncio. O rosto de Ricardo mudou na hora. Ele olhou para Luana, depois para Júlia. Suas mãos caíram ao lado do corpo. Não disse uma palavra por alguns segundos. Luana se agarrava a Júlia como se estivesse com medo. Júlia colocou a mão suavemente nas costas de Luana e não disse nada. Deixou o momento falar por si. A expressão de Ricardo passou da raiva à confusão e depois a algo mais pesado: compreensão. Ele não sabia o que fazer com o que acabara de ver. Nunca vira Luana reagir assim. Ela sempre fora calada, desconectada, passiva, mas agora falara. Procurara proteção, e não nele, mas em Júlia. Aquele único momento atingiu Ricardo mais que qualquer argumento. Ele se sentou na beirada da cama, de repente parecendo mais velho. Sua voz agora era calma. "Ela te chamou de mamãe." Júlia assentiu lentamente. Não estava orgulhosa nem presunçosa, parecia tão sobrecarregada quanto ele. Simplesmente aconteceu. Ela disse que precisava de alguém, e eu estava lá. Ricardo não respondeu de imediato. Olhou para sua filha pela primeira vez em anos. Realmente a olhou. Não apenas seu estado físico, mas seu comportamento, suas emoções, viu seu medo, sua tristeza, sua necessidade de proteção e percebeu algo. Talvez a fraqueza dela não viesse só do câncer. Talvez algo mais a estivesse machucando. Talvez fossem os anos de tratamentos pesados, de isolamento, de silêncio. Ricardo se levantou e saiu do quarto sem dizer uma palavra. Júlia ficou com Luana, segurando sua mão. Ambas permaneceram em silêncio. Aquele momento mudara tudo. Algo se quebrara em Ricardo e não podia mais ser ignorado. Mais tarde, naquela noite, Ricardo entrou em seu escritório e sentou-se à mesa por um longo tempo. Não ligou o computador, não fez ligações. Em vez disso, abriu o prontuário médico de Luana e começou a ler tudo de novo.
Revisou a lista de medicamentos, as doses, as recomendações do médico. Alguns dos remédios agora pareciam errados, fortes demais. Notou que alguns eram experimentais e lembrou do que Júlia mencionara semanas antes, coisas que ele não levara a sério na época. Sem chamar ninguém, tomou uma decisão silenciosa. Na manhã seguinte, disse à enfermeira para parar de administrar vários dos medicamentos. Não deu uma razão, apenas disse que não eram mais necessários. A enfermeira ficou confusa, mas seguiu a instrução. Ricardo também não explicou a Júlia. Não estava pronto, mas por dentro algo mudava. Ele não acreditava mais na mesma história em que confiara por anos. Nos dias seguintes, Júlia notou pequenas diferenças em Luana. Não eram mudanças enormes, mas eram evidentes. Luana parecia mais acordada, comia um pouco mais, mostrava interesse em um livro de colorir e até pediu a Júlia que lesse uma história 2 vezes. Eram coisas que ela nunca fizera antes. Júlia não sabia o que mudara, mas observava tudo. Prestava atenção ao sono de Luana, ao seu humor, à sua energia. Era como se a menina estivesse voltando à vida, lentamente. Ricardo observava de longe, não interferia, mas via tudo. Viu Luana sorrir uma vez, algo que não via há meses. Aquele único sorriso o impactou mais que qualquer relatório médico. Ele começou a se perguntar se parar os medicamentos ajudara. Se talvez, depois de todo esse tempo, o tratamento não era a cura. Talvez fosse parte do problema. Esse pensamento o assustava, mas também lhe dava algo novo: esperança. Ricardo não falou muito sobre o que aconteceu naquele dia, mas a cena ficou em sua mente. A forma como Luana se agarrara a Júlia, como a chamara de mamãe e como finalmente mostrou emoção. Ele agora sabia que algo precisava mudar. Não podia depender só dos médicos ou das rotinas. Tinha que ouvir, não só com os ouvidos, mas com os olhos, com o coração. Pela primeira vez em anos, viu que sua filha ainda estava lá, por trás de todo o silêncio e da doença. Ela só precisava da pessoa certa para ajudá-la a falar. Júlia se tornara essa pessoa. Ricardo não sabia o que viria depois, mas entendia que não podia voltar ao que era antes. Vira a verdade, e com essa verdade, algo dentro dele se abriu de novo. Após anos de dormência, sentiu algo real, uma esperança pequena, mas poderosa. Júlia carregava uma suspeita pesada havia dias. Não conseguia parar de pensar nos medicamentos que Luana tomara e nas pequenas melhoras que ela mostrou, depois que alguns foram retirados. Não queria agir sem provas, mas sua intuição dizia que algo estava errado. Uma tarde, quando a casa estava tranquila, foi ao armário de armazenamento no corredor. Com cuidado, pegou um dos frascos de remédio e o embrulhou em um pano. Colocou-o na bolsa e esperou até seu dia de folga. Júlia não queria cometer erros. Então, foi direto a alguém em quem confiava, sua velha amiga Carla, uma médica que trabalhava em uma pequena clínica particular em Niterói. Carla conhecia Júlia há anos e, quando ela explicou tudo, aceitou enviar o medicamento a um laboratório para análise. Júlia estava nervosa, mas também segura de que fizera o certo. Precisava saber a verdade, não importava o quê. 2 dias depois, Carla ligou. Sua voz era séria, quase fria. Júlia, temos os resultados, disse. Você tinha razão em se preocupar. Carla explicou que o frasco continha um medicamento poderoso usado em tratamentos raros para adultos, não recomendado para crianças, especialmente não na dose encontrada. Era 3 vezes a quantidade considerada segura, mesmo em emergências. A substância podia causar fadiga extrema, danos a órgãos internos e suprimir funções cerebrais normais em uma criança. Júlia sentou-se, tremendo. Sentiu um nó no estômago. Não podia acreditar que Luana recebera isso por tanto tempo. Carla continuou, explicando que o medicamento não era ilegal,
mas era restrito a casos especiais. Júlia agradeceu e desligou. Suas mãos estavam frias. Agora tinha a confirmação. Não era só uma questão de excesso de medicação, era algo profundamente errado. Alguém tomara decisões que colocaram Luana em grande perigo, e Júlia sabia exatamente quem. O nome em todas as receitas era o mesmo: Dr. Átila Moraes. Era em quem Ricardo confiara desde o diagnóstico de Luana. Júlia lembrava do homem, sempre educado, mas distante. Falava em termos complicados, dificultando questionamentos. Agora, ela não conseguia parar de se perguntar quantas outras pessoas ele enganara. Levou o relatório diretamente a Ricardo. Não queria esconder nada. Sentou-se diante dele no escritório e contou tudo. Ricardo leu o relatório lentamente, seu rosto empalidecendo. No início ficou em silêncio, depois falou com uma voz que não parecia a dele. Eu confiei nele, disse. Ele prometeu que poderia salvá-la. Júlia colocou a mão sobre a mesa, tentando manter a firmeza. Precisamos saber mais, disse ela. Ricardo assentiu. Pela primeira vez, não parecia um homem de negócios, parecia um pai que fora enganado. Juntos, começaram a investigar o passado do doutor. Ricardo usou seus contatos para acessar registros antigos e Júlia pesquisou em fóruns online e arquivos de notícias. Não demoraram a encontrar o que temiam. O doutor Átila Moraes já estivera envolvido em investigações anos antes. Havia relatos de tratamentos questionáveis e disputas legais com famílias. Em um caso, uma criança desenvolveu problemas cardíacos após receber medicamentos similares sob os cuidados de Moraes. O caso fora encerrado silenciosamente, sem acusações, mas os sinais estavam lá. Júlia sentiu a raiva crescer. Como alguém assim ainda podia atuar? Ricardo encontrou mais arquivos, mais histórias, mais famílias que sofreram. Alguns tentaram processar, mas muitos desistiram após longas batalhas legais. Ler essas histórias foi doloroso. Luana não era a única. Júlia e Ricardo agora tinham certeza de que isso não era apenas um erro, era parte de um padrão, uma história de danos, disfarçada de tratamento. À medida que as provas aumentavam, também crescia o sentimento de traição. Ricardo sentiu todo o peso de seu erro, confiara plenamente no Dr. Moraes, seguira cada recomendação, pensando que salvaria sua filha. Agora percebia que estivera cego. Júlia não o culpava. Sabia que o medo e o desespero podiam turvar a mente de alguém. Mas isso não tornava o ocorrido menos grave. Ricardo parou de atender chamadas. Passava horas revisando documentos, buscando nomes e contatando famílias. Algumas estavam dispostas a falar, outras não queriam reviver o passado, mas cada história adicionava mais dor e mais combustível à missão deles. Não estavam apenas com raiva, estavam determinados. Júlia começara tudo isso por Luana. Agora via que era algo maior. Não se tratava apenas de uma menina, mas de muitos outros que foram prejudicados em silêncio, atrás das paredes de hospitais e clínicas. Eles tinham que fazer algo, não podiam ficar calados. Em meio a tudo isso, Luana seguia sem saber dos detalhes. Júlia e Ricardo mantinham a calma ao redor dela, mas por dentro tudo mudara. Tomaram uma decisão. Não parariam até expor o Dr. Moraes. Começaram a preparar um caso. Carla aceitou testemunhar se necessário. Outras famílias foram se juntando aos poucos. Um advogado se envolveu. O que começara com um único frasco de remédio se tornara uma verdadeira luta por justiça. Júlia se sentia mais forte que nunca. Seu papel na vida de Luana fora além do cuidado, tornara-se proteção. Ricardo, antes perdido na culpa e na negação, agora estava ao seu lado. A traição doía, mas o novo propósito lhes dava força. Foram enganados por um homem de jaleco branco, mas agora tinham a verdade, e com ela, uma razão para agir.
não era mais só sobre Luana, era sobre garantir que nenhuma outra criança sofresse da mesma forma. Ricardo e Júlia tinham tudo o que precisavam. Organizaram os relatórios médicos, documentos, testemunhos e resultados de laboratório em um caso sólido. Com a ajuda do advogado e o apoio de algumas das outras famílias afetadas pelas ações do Dr. Moraes, levaram tudo ao Ministério Público. O promotor ouviu com atenção e prometeu iniciar uma investigação formal. Não demorou muito para que mais informações viessem à tona. O Dr. Moraes era negligente e tinha conexões com certas empresas farmacêuticas. Ele recebia pagamentos para testar novos medicamentos não aprovados em pacientes vulneráveis. Crianças como Luana foram usadas como parte desses experimentos secretos. A história era chocante. À medida que mais provas apareciam, a mídia começou a se interessar. Canais de notícias e sites divulgaram o caso. A pressão pública cresceu rapidamente. As pessoas queriam respostas. Ricardo e Júlia haviam começado algo grande, algo que finalmente poderia trazer justiça, não só para Luana, mas para muitos outros. Mas nem todos queriam que a verdade viesse à tona. Pouco depois que o caso ganhou atenção, os problemas começaram. Uma manhã, apareceu um artigo online acusando Ricardo de ser um pai ausente que negligenciava o cuidado de Luana. Outro manchete sugeria que Júlia se infiltrara na casa e estava manipulando a menina para chamar a atenção. Eram mentiras, mas se espalharam rápido. Pessoas na internet compartilhavam as histórias sem verificar os fatos. Ricardo recebeu e-mails estranhos dizendo que ele era um pai terrível. Júlia encontrou bilhetes impressos sob o para-brisa de seu carro, mandando-a se calar. Mensagens de texto anônimas os alertavam para abandonar o caso ou enfrentar consequências. O advogado os avisou que esse tipo de ataque era comum em grandes processos, especialmente quando grandes empresas estavam envolvidas. Ricardo estava furioso, mas Júlia permaneceu calma. Era de se esperar, disse ela. Se estão com medo, significa que estamos no caminho certo. Nenhum dos dois pensou em desistir. Já tinham ido longe demais. À medida que o caso avançava nos tribunais, mais pessoas começaram a se apresentar, com histórias de maus tratos. Algumas tinham medo de falar antes, mas agora viam que Ricardo e Júlia não recuavam. Uma mãe contou como seu filho teve convulsões após um tratamento administrado por Moraes. Outro pai disse que sua filha desenvolveu problemas hepáticos por medicamentos similares. Todas essas vozes fortaleceram o caso. Nos bastidores, os advogados construíam cronogramas, verificavam registros de prescrições e descobriam documentos financeiros sigilosos. As empresas envolvidas negaram tudo no início, mas as provas eram sólidas demais. Até a mídia que espalhara mentiras começou a mudar o tom. Alguns repórteres se desculparam, outros começaram a mostrar a verdade. Ricardo e Júlia mantinham o foco, não deixavam o barulho distraí-los. Todos os dias, verificavam como Luana estava, garantiam seu conforto e seguiam impulsionando o caso. Estavam cansados, mas mais determinados que nunca a terminar o que começaram. Enquanto isso, algo bonito começava a acontecer dentro da mansão. Luana, antes fraca, silenciosa e sempre cansada, começou a mudar. Ainda era frágil, mas sua energia melhorava. Voltou a desenhar com frequência, muitas vezes pedindo a Júlia para sentar ao seu lado enquanto coloria. Às vezes ria, não alto, mas de verdade, e sorria quando Ricardo trazia seus lanches favoritos. Seus olhos pareciam mais brilhantes, mais vivos. Até pediu para sair ao jardim. Esses momentos davam força a Ricardo e Júlia. Ainda havia um longo caminho legal pela frente, mas dentro da casa havia esperança. As paredes que antes guardavam silêncio agora ecoavam com vozes suaves, passos e música ao fundo. A vida voltava a um lugar que antes parecia congelado. A escuridão que os cercava
se dissipava aos poucos e tudo começara com a tranquila recuperação e a confiança crescente de Luana. Ainda havia dias difíceis. As reuniões judiciais eram longas. Algumas pessoas ainda acreditavam nas mentiras. Ricardo lutava com a culpa, dizendo: "Eu deveria ter percebido antes." Júlia o lembrava que o importante era o que faziam agora. Não estavam mais indefesos, estavam agindo, levantando a voz, mudando algo. Até Luana notou a diferença. Uma noite, enquanto Júlia a cobria, Luana disse: "Você e o papai são valentes." Júlia sorriu e segurou sua mão. Era o tipo de frase que ficava gravada. Ricardo e Júlia haviam mudado. Não eram mais apenas indivíduos tentando sobreviver à dor ou à culpa, tornaram-se um time, mais fortes juntos que separados. A luta não era só legal, era emocional, pessoal e profunda. Enfrentavam pessoas poderosas, mas tinham algo mais forte os impulsionando. O amor por uma menina que antes fora esquecida e que agora tinha voz através deles. Quando o caso chegou à televisão nacional, Ricardo e Júlia já haviam aceitado que suas vidas nunca seriam as mesmas, mas não se importavam, não buscavam fama ou atenção. Seu objetivo era a justiça. Queriam respostas, responsabilidade e, acima de tudo, mudança. Cada vez que entravam na sala do tribunal ou davam outra declaração, levavam Luana no coração. A menina que antes sussurrava e se escondia, agora sorria no corredor e mostrava com orgulho seus desenhos. A mansão, que antes parecia vazia, agora tinha calor e movimento. Viviam entre dois mundos, um de batalhas legais e outro de pequenas vitórias diárias, mas encontravam força em ambos. Descobriram que nenhuma ameaça, mentira ou manchete poderia detê-los. O que estavam lutando era importante demais. Não era mais só por Luana, era por muitas outras crianças do passado e do futuro. Eles não parariam. A justiça se tornara sua missão. Após meses de investigação, o caso contra o Dr. Átila Moraes finalmente chegou ao tribunal. O Ministério Público reunira evidências suficientes para prendê-lo, e ele foi detido enquanto o julgamento era preparado. Quando o julgamento começou, as notícias do caso continuaram se espalhando. Mais famílias começaram a se apresentar. Um a um, pais entraram na sala do tribunal para contar suas dolorosas histórias. Muitos tinham filhos que sofreram efeitos colaterais incomuns. Outros perderam seus entes queridos. O padrão era claro. O Dr. Moraes usara medicamentos experimentais em crianças sem o pleno conhecimento ou consentimento delas. Algumas famílias choraram ao testemunhar. Outras estavam com raiva e firmes. A sala do tribunal ficava cheia todos os dias. Repórteres sentavam-se ao fundo, tomando notas. Do lado de fora, pessoas seguravam cartazes exigindo justiça. Júlia e Ricardo sentavam-se juntos na primeira fila, prontos para compartilhar tudo o que aprenderam. Não estavam mais sozinhos. Isso se tornara muito maior que sua própria história. Júlia foi uma das primeiras testemunhas a depor. Caminhou calmamente até o púlpito, segurando uma pequena pasta com anotações, mas não precisou lê-las. Sua voz era firme enquanto contava ao tribunal como encontrou o medicamento, como contatou sua amiga médica e como os testes revelaram substâncias perigosas. Explicou a condição de Luana, sua lenta recuperação após a suspensão dos medicamentos e como descobriu o passado do Dr. Moraes. Júlia não levantou a voz, nem se mostrou emocional. Apenas disse a verdade, com palavras claras e simples. O juiz e o júri ouviram com atenção. Seu testemunho foi detalhado, lógico e sólido. Após sua fala, voltou ao assento e segurou a mão de Ricardo em silêncio. Ricardo a seguiu logo depois. Quando chegou sua vez, ficou de pé diante do tribunal e admitiu que cometera um erro terrível. Disse que confiara demais e questionara de menos. Sua honestidade
conquistou o respeito de todos na sala. O depoimento de Ricardo não estava cheio de desculpas. Ele não tentou se esconder atrás da dor ou da confusão. Admitiu seu fracasso em proteger sua filha a tempo e compartilhou como a culpa o consumira por anos. Disse que, se não fosse por Júlia, talvez nunca tivesse visto a verdade. Contou ao tribunal como acreditava que seguir tudo o que um médico dizia era o caminho mais seguro, mas agora entendia que a confiança cega podia ser perigosa. As pessoas na sala assentiram enquanto ele falava. Ele não chorou, mas era evidente que estava profundamente abalado. O advogado da promotoria disse depois que as palavras de Ricardo ajudaram o caso mais do que o esperado. Mostraram como até adultos inteligentes e capazes podiam ser enganados por um sistema que se esconde por trás de linguagem complexa e autoridade médica. Após seus testemunhos, Júlia e Ricardo sentaram-se em silêncio, observando enquanto mais pais se apresentavam. Cada nova voz adicionava força ao caso contra o Dr. Moraes. Luana não apareceu no tribunal, ainda estava se recuperando, e Ricardo e Júlia concordaram que era melhor que ela ficasse em casa, protegida da mídia e do estresse. Mas a presença de Luana era sentida. Durante o terceiro dia do julgamento, um de seus desenhos foi apresentado como parte das evidências. Era uma imagem simples, uma menina de pé entre duas pessoas que se davam as mãos. A menina não tinha cabelo, mas sorria. Abaixo, Luana escrevera: "Agora me sinto segura." A sala do tribunal ficou em silêncio, enquanto o juiz olhava o desenho. Algumas pessoas enxugaram as lágrimas. O desenho não foi usado para provar detalhes médicos, mas tornou-se um símbolo do que o julgamento representava: cura, verdade e a necessidade de proteger as crianças. Lembrou a todos que por trás de cada relatório e prova havia uma criança real, com uma vida real e um futuro que não podia ser ignorado. A última parte do julgamento chegou rapidamente. Após ouvir todos os testemunhos e revisar os documentos, o júri levou apenas 2 dias para chegar a um veredicto. Na manhã do veredicto, a sala do tribunal estava lotada. Repórteres aguardavam do lado de fora, com câmeras prontas. Dentro, as famílias estavam sentadas juntas, de mãos dadas. Quando o juiz leu o veredito, culpado de todas as acusações, não houve celebração barulhenta. Em vez disso, houve silêncio, seguido por respirações profundas e lágrimas silenciosas. O doutor Átila Moraes permaneceu imóvel, sem mostrar reação. O juiz o sentenciou a uma longa pena de prisão e, ao mesmo tempo, anunciou que o Conselho Médico começara a revisar todas as normas de segurança para pacientes. Novas leis estavam sendo propostas para limitar o uso de tratamentos experimentais, especialmente em crianças. Júlia e Ricardo não disseram muito após a audiência, apenas se levantaram, abraçaram o advogado e saíram da sala. Haviam feito tudo o que podiam. Finalmente, podiam respirar sem medo. De volta à mansão, o ambiente era completamente diferente de meses atrás. A casa, que antes parecia fria e distante, agora era quente e tranquila. Luana voltara a desenhar. Passava tempo no jardim, rindo com Júlia e fazendo perguntas sobre tudo. Ricardo se juntava com frequência, não mais distante ou calado. Conversavam sobre essa escola, viagens futuras e coisas simples, como cozinhar ou consertar o velho balanço do quintal. Júlia ficou, não como empregada, mas como família. O julgamento terminara, mas suas vidas apenas começavam um novo capítulo. Enfrentaram dor, culpa e medo, mas agora avançavam com amor, confiança e paz. A justiça fora alcançada, mas, mais importante, a esperança retornara. O que começara como uma busca por respostas se tornara algo maior, uma luta que protegeu muitas crianças e deu uma nova chance a uma menina que antes fora esquecida.
Após tudo o que passaram, a vida finalmente começou a parecer normal para Luana. Com a batalha legal para trás e a casa cheia de paz, Ricardo e Júlia decidiram que era hora de Luana vivenciar algo que nunca tivera por completo: uma infância normal. Matricularam-na em uma escola local no Rio de Janeiro. Todas as manhãs, Júlia a ajudava a se preparar, arrumando seu lanche e ajeitando suas roupas. Ricardo a levou no primeiro dia. Todos estavam nervosos, especialmente Luana. Ela não convivia com outras crianças há muito tempo, mas, para sua surpresa, adaptou-se rápido. Seus colegas a receberam com carinho e os professores notaram logo seu talento para o desenho. Seus cadernos se encheram de imagens coloridas que mostravam cenas de seu passado, seus sonhos e sua nova vida. A menina que antes mal falava, agora respondia perguntas na aula, levantava a mão com confiança e fazia novos amigos. Encontrara sua voz não por meio de remédios, mas graças à conexão. À medida que o ano escolar avançava, Luana continuava a crescer. Ainda era pequena e precisava visitar médicos de vez em quando, mas sua energia melhorava. Juntou-se a um pequeno grupo de arte na escola e começou a ganhar prêmios por seus desenhos. Um dia, a conselheira escolar a indicou para um prêmio nacional que reconhecia a coragem em estudantes jovens. Luana foi convidada para um evento formal, onde subiu ao palco e recebeu uma medalha por bravura. Repórteres tiraram fotos. Seu nome apareceu em jornais locais. A atenção não a deixou nervosa. Em vez disso, ela sorriu com orgulho, segurando a medalha em uma mão e a mão de Júlia na outra. Júlia estava ao seu lado, emocionada, mas orgulhosa. Ricardo sentou-se na plateia, enxugando lágrimas. Sabia o quão longe sua filha chegara. Luana começou a receber cartas de outras crianças que passavam por momentos difíceis. Algumas diziam que sua história lhes dava esperança. Sua jornada inspirava outros, até mesmo além das paredes de seu lar. Uma tarde, Júlia foi chamada para um evento escolar. Pensou que era uma assembleia comum, mas algo especial fora planejado. Ao chegar, viu Luana esperando no palco, segurando um pequeno envelope. Uma mulher do Departamento de Serviços Infantis estava ao seu lado. Enquanto a plateia silenciava, Luana deu um passo à frente e leu em voz alta uma pequena carta. Hoje quero compartilhar algo importante. Júlia sempre foi mais que alguém que cuidou de mim. Ela é minha mãe, em todos os sentidos que importam. A mulher ao seu lado anunciou então que Júlia agora era oficialmente, legalmente, a mãe adotiva de Luana. Júlia ficou completamente surpresa. Cobriu a boca com as mãos enquanto começava a chorar. Caminhou até o palco, abraçou Luana com força e a segurou por um longo tempo. A sala aplaudiu, algumas pessoas chorando, outras sorrindo. Aquele momento marcou uma virada, não só para Júlia e Luana, mas para todos os presentes. Depois disso, o vínculo delas só se fortaleceu. Júlia ajudou Luana a montar um pequeno estúdio de arte em casa. Ricardo liberou uma sala iluminada perto do jardim e a transformou no espaço criativo de Luana. Havia tintas, telas, prateleiras para materiais e uma escrivaninha junto à janela. Luana começou a criar arte todos os dias. Seus desenhos se tornaram mais complexos, com maior profundidade e forte carga emocional. Os anos passaram rápido. Luana tornou-se adolescente e, depois, uma jovem adulta. Sua paixão pela arte permaneceu e ela decidiu estudá-la seriamente. Inscreveu-se em uma escola de arte e foi aceita com uma bolsa. Júlia a ajudou a arrumar as malas e Ricardo a levou ao campus. Embora fosse difícil se despedir, ambos sabiam que Luana estava pronta. Sua força vinha de ter sobrevivido a algo que a maioria das crianças nunca enfrenta. Mas, mais que isso, vinha da segurança e do amor que encontrou em seu lar. Agora, estava pronta para compartilhar sua história através da arte.
Vários anos depois, Luana enviou convites a todos que amava. Ia inaugurar sua primeira exposição profissional de arte, apresentando peças que mostravam sua jornada pessoal através da doença, do medo, da recuperação e do amor. O evento aconteceu em uma galeria tranquila no centro do Rio de Janeiro. As pessoas entravam e viam seus desenhos pendurados em paredes brancas e limpas. Um mostrava uma menina pequena encolhida em uma cama de hospital. Outro mostrava uma mulher sentada ao seu lado, segurando sua mão. Outros eram mais coloridos, cheios de vida e movimento. Cada peça contava parte de sua história. Na noite de abertura, Luana ficou de pé na frente da sala e fez um discurso. Sua voz era clara, suas palavras reflexivas. As pessoas pensam que minha força veio da medicina, disse. Mas a verdade é que minha força veio do coração da Júlia. Ela me amou quando era difícil me amar. Ficou quando eu não pedi. Ela se tornou a luz que segui. A sala ficou em silêncio. Quando Luana terminou, o público se levantou e aplaudiu. Júlia enxugou os olhos e Ricardo sorriu com orgulho. Outros convidados choravam em silêncio, tocados por sua sinceridade. Não era apenas uma exposição de arte. Era uma celebração da vida, da cura e do amor. As pessoas caminhavam pela galeria, observando cada peça com uma nova compreensão. Luana andava ao lado de Júlia, segurando sua mão como costumava fazer. Mas dessa vez, não era a menina frágil que precisava de proteção. Era a artista, a sobrevivente e a voz de outros que antes ficaram em silêncio. Naquela noite, todos voltaram para casa sabendo que algo mudara. O passado de Luana sempre faria parte dela, mas não a controlava mais. Ela o tomara, moldara e transformara em algo belo. Não era mais apenas uma lembrança de dor. Era uma mensagem de esperança. A pequena menina, que antes vivia em silêncio, tornara-se uma mulher que sabia como viver. Chegamos ao final desta história. Estou muito feliz que você tenha acompanhado até aqui. Muito obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou e qual foi a melhor ou a pior parte. Não esqueça de se inscrever,